você. Então, embora o livro de Jonas esteja lá dos profetas, lá pequenininho, é um livro de 4 capítulos somente, tem gente que diz que, alguns, né, que questionam a autenticidade do livro e a veracidade dos fatos. Porém, essa coisa cai por terra quando Jesus menciona a história do Jonas, tá? Se Jesus menciona e fala, assim como Jonas esteve 3 dias, papapá, Jesus não era homem para brincar. Então, se Jesus está falando, é porque aconteceu mesmo. Então, primeiro eu vou dar uma rabiscada na história, porque tem gente que, como alguma de vocês, ou então quem vai ver esse vídeo no YouTube depois, pode não saber uns detalhes da história. Mas a história é basicamente o seguinte: Jonas era um profeta, e naquela época não tinha Bíblia, não tinha nada. Deus usava as pessoas para mandar as notícias para o povo, mandar, né, os recadinhos. E aí, Deus chamou Jonas e mandou que ele fosse pregar em Nínive. Tá? Nínive era uma cidade perdida. Vamos dizer assim, quase como Sodoma ou coisa parecida. Era uma cidade perdida, uma cidade pequena, que dava para andar a cidade inteira em 3 dias. E Deus mandou Jonas ir pregar lá. E Jonas falou: não vou. Pegou, tinha que ir pegar um barco. Ele foi num barco, entrou no barco e ele foi para outro lugar, tá? Sentido contrário. Falei, Deus mandou pregar, vou pregar em outro canto. O que aconteceu? Quando ele estava no barco, teve uma tempestade e ele quietinho, escondido lá no fundo do barco. E aí ele estava lá escondido no fundo do barco, teve uma tempestade e o pessoal do barco desesperado, achando que eram os deuses, não sei o quê, pegaram e começaram a jogar as coisas que tinham dentro do barco fora, porque o barco estava muito pesado. Não era um transatlântico, não era um petroleiro, era um barquinho mequetrefe, você imagina, nessa época, a tecnologia super avançada que devia ter o barco, né? Eles começam a jogar tudo fora para o barco ficar mais leve, começam a adorar os seus deuses lá, as estatuetinhas, porque achando que estava tudo... o mar era castigo dos deuses deles, até que Jonas pega e fala, não, é porque eu estou em desobediência, pode me jogar. Ele nem teve coragem de pular, né? Aí o dono do barco jogou Jonas fora, Jonas ficou no meio do mar, aí vem um grande peixe, todo mundo fala baleia, porque é o maior peixe que a gente conhece, mas nós já sabemos que existem peixes grandes ou maiores do que baleia, tá? Pegou ele, engoliu ele ficou no ventre do peixe vivo, e aí que caiu a ficha, e ele fez uma oração, tem a oração descrita lá no livro, e aí quando Deus resolveu o caso com ele, ele ficou 3 dias dentro do peixe, e esse peixe foi e vomitou ele na praia. Da onde? De Nínive. Ai, que coisa! Que coisa! O peixe catou ele e jogou ele lá. Aí ele saiu, foi pregar, pregou, a cidade inteira se arrependeu, tanto que o rei se arrependeu, e aí ele ficou bravo. Gente, desce para depois. Bom, aí ele ficou bravo porque Deus não deu o castigo que disse que ia dar de destruição do povo. Aí ele foi bravo, surtado, deitou embaixo de uma árvore, estava sol, sentou lá em cima para ver a cidade ser destruída. Aí nasceu uma árvorezinha rapidinho. Aí ele ficou embaixo da árvore, na sombra da árvore. Deus falou: não vou mais destruir a cidade. Aí, enquanto ele dormia, Deus mandou um verme que comeu a árvore e ele acordou com o sol batendo na cara dele e ele ficou revoltado com Deus porque Deus queimou a árvore, o verme comeu a árvore. E aí Deus só pega e fala para ele assim, eu só vou ler os 2 últimos versículos, que é onde acaba a história de Jonas. Acaba com Deus falando assim: tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho e qual não fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, e acaba aí. Não conta mais nada. Isso aí quer dizer o cabeção. Então, essa é a história de Jonas, tá? Há pessoas que têm dificuldade para acreditar por causa dessa história do peixe, certo?
Mas já foi comprovado que existem animais marinhos que são chamados monstros marinhos, que são muito grandes. Por que, que a ciência deduz que tenha sido uma baleia? Porque a baleia, quando ela abocanha, não vai direto para o estômago dela. Vamos dizer que ela tem uma salinha que é onde ela joga a água para cima, né? A baleia pega e joga para cima, né? E nessa antessala do estômago dela, não há digestão. Então, muitas vezes, nessa aguinha que sai por cima do furinho que a baleia tem aqui, esqueci de ver o nome, saem muitas coisas que a baleia pegou junto com a água. Seria assim, graveto, folha, tá. Então, se deduz que seja uma baleia pelo tamanho e por essa capacidade da baleia conseguir abocanhar e carregar coisas grandes antes de chegar no estômago. Tá bom? Então, ele não passou pelo processo de digestão, por isso que se acredita numa baleia, mas a Bíblia só fala um grande peixe, tá? Aulinha de ciência, olha lá, contei a historinha, aulinha de ciências, e agora vamos nas pauladas, que eu amo ganhar paulada. Então, vamos lá. Primeiro, o Jonas. O Jonas, ele era um profeta, era a boca de Deus, era o homem, aquele que Deus mandava obedecer. Imagina que ele devia ser o santão, né? Ele estava se achando. O que acontece? Quando Deus mandou ele decretar a destruição, eu acho que ele ficou com medo de ir para lá, porque ele sabia que o povo lá era ruim. Deus mandou, e ele ficou com medo, porque o povo era do mal, acho que ele achou, vão me matar, eu vou para outro lugar que é mais legalzinho, tá? Nunca tenha medo se foi Deus que mandou. Se Deus mandou, ele vai cuidar, e ele vai arrumar a forma. E ele vai mandar até alguém para uma pescaria no momento que deveria estar procurando emprego e foi para uma pescaria. Então, quando Deus manda, não queira entender a lógica de Deus. Não queira, porque Deus está acima de tudo. Se é Ele que manda. Então, ok. Aí ele desobedeceu e foi para o outro lado achando que era meia obediência. Não, eu vou pregar mesmo. Do outro lado tem gente também que precisa. E ele foi. Ele adaptou o mandado de Deus com a sua razão. Nós já estudamos a história de Sara, que foi ajudar Deus, até hoje os judeus e muçulmanos estão brigando. Nunca queira racionalizar uma ordem. Nunca ponha a sua razão e o seu desejo na frente de uma ordem de Deus. Deus só vai mandar uma ordem absurda para aquele que ele sabe que obedece. Deus chamou Abraão e falou assim: pega o seu único filho, do qual eu prometi que você ia ter uma grande descendência, e mata. Gente, Abraão ia falar: não, estou entendendo errado, né? Vai ter que testificar para mim, né? Porque não, só que Deus queria testar a fé dele, tanto que providenciou o sacrifício na hora. Então, quando Deus manda, e você tem certeza que Deus mandou, obedece, porque aquele que manda é aquele que capacita, ok? Aí teve a tempestade aí que eu quero falar com vocês. Teve a tempestade e o barco estava afundando, certo? Vamos falar sobre o dono do barco? O dono do barco vendeu uma passagem para alguém que estava em desobediência à palavra de Deus, certo? Por causa de dinheiro, que ele vendeu a passagem, ele trouxe alguém que estava com maldição para dentro do barco dele. Então eu te digo, quantas vezes você traz para dentro do seu barco, que pode ser o seu trabalho, a sua casa, alguém que está embaixo de maldição? A maldição vai vir sobre você. Mas Deus não protege? Protege, mas se você for cabeção, você vai sofrer a consequência. Mas Jesus não disse que você tem que levar a carga um do outro? Espera aí, aqui que nós vamos ver o que é sabedoria e discernimento, tá? O que aconteceu? O dono do barco era um barco de transporte, vamos dizer que é a empresa do correio, né? Carregavam muitas coisas. Quando o barco estava a sucumbir, o dono do barco teve que começar a jogar as coisas fora. Quantas vezes você perde coisas mesmo, porque você está colocando alguém que está em desobediência à palavra de Deus dentro do seu barco? Mas não falou lá no Filemon que Paulo estava credenciando Onésimo? Eu quero colocar a diferença aqui. Onésimo não conhecia a palavra de Deus. Onésimo fez todas as besteiras que ele tinha que fazer e se arrependeu.
E aí Paulo foi ajudar. Jonas sabia que estava fazendo coisa errada, vestindo com capinha de santo, estava embaixo de maldição, porque ele estava fazendo, desobedecendo a Deus, e ele trouxe a maldição para dentro do barco, do barqueiro, do dono do barco, não tinha nada a ver com a história. Então, muitas vezes, nós entramos na ânsia de fazer o bem, nós entramos entre a disciplina de Deus com a pessoa. Você quer ver? Quem sabe a história do filho pródigo? Filho pródigo foi lá, pediu bem para os pais, saiu. Primeiro, é muito legal essa história, porque o pai nunca foi atrás do filho. Ele ficou parado no portão esperando, mas ele não foi atrás. Ficou esperando o filho voltar. Agora, eu vou te contar aqui uma coisa em segredo. Foi lá, gastou tudo bem dos pais e foi passar fome, certo? Quando ele resolveu passar fome, que ele voltou para casa do pai. Imagine que o grupo, bonitas que crescem, tivessem feito uma cesta básica, ido lá levar para o filho pródigo, ele tinha voltado para casa do pai? Aí eu estou dizendo, mas então quer dizer que nós não podemos ajudar? Podemos. Só que você tem que ter sabedoria para saber até onde e a quem. Uma pessoa que está desempregada, vagabundo. Você não sabe que é vagabundo, certo? Você paga as contas dele um mês, paga a conta do outro mês. O cara dorme o dia inteiro. O cara no mês seguinte está lá pedindo, Filha, chega, né? Chega. Nossa, mas só acontece desgraça na minha vida. Peraí, então alguma coisa está errada, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor se multiplicam. Uma pessoa que só acontece desgraça e está vivendo, é diferente de pessoas que nós vemos que acontecem coisas, mas pessoas que estão com um sorriso no rosto e estão fazendo a própria sorte, não estão vivendo às custas dos outros, tá? Não importa, tá vendendo brigadeiro de porta em porta, compra o brigadeiro, dá uma lata de leite condensado a mais, entendeu? Mas você não sabe se a pessoa está em desobediência, você não sabe o pessoal dela com Deus. Eu não estou falando que é para você não ser bom, para você não ajudar as pessoas, você pode ajudar, mas alguém que está teoricamente, entre aspas, o santo da história e está em desobediência e você vai passar a mão na cabeça? Você está afim de entrar na prova do outro? Sabe o que é julgo desigual? Julgo desigual é o seguinte: o julgo na Bíblia é usada a palavra do julgo porque é a consequência que você carrega de acordo com os seus atos, certo? Se usa muito isso para falar em casamento. Como todas nós aqui somos casadas, ou já fomos, né? No caso da Dina, já foi casada, mas todos nós sabemos o que é a vida. Ela tá livre aí, ó. Todas nós sabemos o que é um casamento. O que acontece? Usa muito esse termo julgo desigual na coisa do casamento. Quando você casa, você se torna dois numa só carne, certo? Só que aquela pessoa, ele é bandido que eu digo, não é que é assaltante, mas o cara anda em vida em desacordo com a palavra de Deus, com os princípios, não sei o que, ele vai sofrer a consequência dos atos dele. Você quer passar junto? Casamento é ministério? Não, não. Então, com esse eu não vou casar, porque só faz coisa errada, eu sei a consequência do pecado, eu vou querer isso para dentro da minha vida. Você pode fazer? É pecado? Não, não é, mas é burrice, né? É burrice. Então, o que acontece? O julgo desigual é uma coisa de você entrar dentro da prova do outro. Você está afim? Se você está seguindo a palavra, você está estudando, você está trabalhando dia a dia para ter uma vida legal e você vê o outro que só faz besteira e se ferra, você vai se envolver num negócio desse? Em que lugar que diz que é isso para fazer? Vamos separar as coisas. Jesus fala que você tem que levar a carga dos outros, dos irmãos que estão andando na linha. Agora o cara está fazendo coisa errada e você vai entrar embaixo dessa? Ai, mas como eu vou saber? Peça discernimento e tenha sabedoria para saber. Procure a palavra, procure o comportamento do cara. Se o cara está em desacordo, o cara ou a cara, sei lá, vocês estão entendendo, né? Se está em desacordo com a palavra de Deus e pelas coisas que você está vendo, ele está sofrendo a consequência da desobediência dele, você vai querer botar um cara desse no barco e jogar os seus bens fora, perder os seus bens para acobertar alguém que está desobedecendo a Deus? Duro, né? Bom, vamos parar por aí. Continuando. Depois que ele foi engolido pelo peixe, caiu a ficha, né? Porque ele foi salvo milagrosamente e ele foi vomitado. Ele não saiu pela aguinha da cabeça, ele foi vomitado. Alguém gosta de vômito? O que você faz quando você vomita?
A Rebeca era pequenininha, ela vomitar, tadinha, ela queria vomitar, ela já ia pro banheiro e segurava o cabelinho assim, e falava, mãe, segura meu cabelinho. Era no vaso sanitário que ela vomitava, que é o lugar que vai o vômito. E o Jonas, quando ele desobedeceu a Deus, ele virou um vômito. O vômito é uma coisa desprezível. Porque quando você desobedece a Deus, você sai da graça. Ele virou um vômito e ele foi vomitado. Aí caiu a ficha, né? Aí ele pega e saiu pregando. Diz que ele levou 3 dias pregando. Olha que louco. Ele levou o mesmo tempo pregando, que era o mesmo tempo que ele ficou lá no ventre do peixe. Então, eu acho que aí ele foi manual, né? Primeiro dia você vai para lá. Eu acho que foi isso. Não fala, mas acho que foi isso. Só que aí aconteceu o grande barato. Que aí ele começou a pregar e o povo se arrependeu. O rei decretou, naquela época, o jejum era roupa de saco, passar cinza na cabeça, tinha aquele ritual todo. O povo se arrependeu e começou a adorar o Senhor. Quer dizer, Deus mandou ele pregasse para dar uma chance para o povo. E Deus falou: eu vou destruir. Só que, de acordo com a postura do povo, Deus mudou de ideia. Você vai me dizer, mas Deus muda de ideia? Aí eu vou contar uma coisa para você. Vamos começar a quebrar a vaca sagrada aqui? Deus muda de ideia. De acordo com o seu comportamento, você tem o livre-arbítrio. Ah, eu não mudo. Ele não muda a essência dele. Mas ele não mudou a sorte de Ezequias. Nós já não estudamos a vida de Ezequias, que Deus mandou o profeta falar que ele ia morrer, aí ele chorou amargamente, Deus falou, então vai lá. Deus falou para Jonas, vou acabar com Nínive, e você prega, eu vou acabar com Nínive. Ok, o povo se arrependeu, Deus acabou com Nínive? Não, Deus entrou com outro plano. Quer dizer que não há atestado de óbito para mim e para a sua vida. Se você se arrepender, você pode chegar a Deus, Deus é pai. E Deus pega você no colo, põe você no colo, não importa o que você tenha feito. Dá um beijinho na testa e fala, fica frio, porque eu vou cuidar de você. E foi isso que aconteceu com o povo se arrependeu, ofereceu sacrifício, começou a adorar. Gente, vocês imaginam um país com 120 mil pessoas, tá? Convertidas e adorando ao Senhor. Isso não ia tocar o coração de Deus? E Deus falou, não vou destruir Nínive. Aí vocês acham que Jonas tinha que pegar e falar assim, pô, legal, Deus me usou. Jonas virou e falou, essa não. E quer dizer que eu vou morar no céu com esses caras? Não vou. Naquela época Jesus não tinha vindo, né? Então ele não tinha essa visão, né? Mas hoje em dia a gente vê gente querendo que o céu tenha andar, né? Não, eu vou para o céu, mas eu não quero ir com a fulano, porque o fulano é muito pecador, eu não quero ir para o céu com essa pessoa. Tá? Tem isso, gente, tem isso. Inconscientemente, tem uns que a gente não quer lá em cima. Não quer do seu lado. Você não quer frequentando a sua igreja. Você não quer frequentando o chazinho da Kátia. Não quer, porque aquela pessoa é muito execrável. Ô, palavrinha feia, né? Execrável. E Jonas vai e ficou bravo com Deus. Olha a cara de pau do cara. Ele foi ficar bravo com Deus. Quer dizer, ele se achava, não, ele tinha certeza, né? E aí ele ficou bravo com Deus. E Deus pegou e falou, então tá bom, numa noite vai crescer uma árvore, porque ele ficou lá, ele ficou bravo com Deus, mas ficou lá esperando e falou assim, Deus vai queimar essa cidade. E aí Deus não queimou a cidade, aí Jonas pega e fica muito surtado, deita embaixo da árvore para tomar o sol, para se esconder do sol, e um verme vem e come a árvore. E Jonas ficou com mais pena da árvore. Meu, o que ele fala aqui da árvore, gente, muito legal, quer ver? Melhor é morrer do que viver, tá? Aí, sabe, ele pegou e falou, você matou a árvore que era boazinha, que estava me dando sombra, era útil para mim? Quer dizer que o povo de Nínive, ele não tinha piedade porque não era útil para ele? Até que ponto você está fazendo o bem para o próximo, pensando na sua recompensa? Ele ficou com dó da árvore porque a árvore era boazinha, dava sombra para ele. Mas o povo de Nínive, não, tudo pecador, tudo do mal, tudo do mal. Quero que vai queimar mesmo no garfo do capeta. Aí Deus fala, não, não, eu vou salvar todo esse povo. Aí Deus mandou um verme, o verme comeu, e aí Deus pega e dá uma paulada na cabeça dele. Então fala, se você teve dó da árvore, eu não tenho direito a amar todas aquelas pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, quer dizer, o que ele está falando? Essas pessoas são más
Mas são tudo bobo, são tudo retardado, não tem conhecimento. E eu não vou ter dó dessas pessoas? Cabeção. Então eu pergunto para mim e para você. Quem que é sua Nínive? Que você acha que não merece a salvação? Que você acha que é uma pessoa tão ruim que não merece que Deus mude o plano de acordo com o arrependimento dela? Ou quem você pensa que é dono da verdade, ótimo para botar uma etiqueta, esse vai ser salvo, esse não vai? Ou será que você é o dono do barco que está acolhendo dentro do seu barco pessoas que estão em desobediência a Deus? E isso eu não estou falando das pessoas que não conhecem. Paulo fala sobre Onésimo, que Onésimo tinha todos os problemas dele lá, mas Onésimo, quando estudou junto com Paulo, Onésimo reconheceu e aceitou Jesus, virou um cristão. A palavra de Deus diz que ele virou um cristão. Isso é uma situação. Agora, aquele que está com roupinha de santo e está desobedecendo a Deus, você vai botar dentro do seu barco para entrar na prova junto com ele? Você vai para o inferno? Não. Aqui não estamos falando de salvação. Só que você vai perder seus bens. Às vezes você está jogando os seus bens fora porque você botou um desobediente. E Paulo, mesmo Paulo, fala lá nas cartas dele, daqueles que estão dentro das igrejas, pervertendo os santos, transmudando os ensinos. São os falsos profetas. Lembra que nós estudamos nos estudos de quinta-feira? O que Paulo fala sobre os infiltrados na igreja? Muitas vezes, os Jonas são os infiltrados. Então, é assim, o fulano saiu da igreja, vou abrir uma igreja nova, não sei o quê. Cuidado com esse cara. Cuidado com esse cara. Porque das duas, uma, ou ele arrumou problema onde ele estava, ou ele está saindo em desobediência à autoridade dele. E você vai entrar junto no pacote para sofrer o castigo dele. Vamos parar de levar cesta básica para o filho pródigo. Às vezes, a pessoa precisa aprender com uma lição direta de Deus com ele. Você está entrando no meio disso? Você está atrasando a restauração dele. Então, essa história de Jonas, mas é 4 capítulos, olha quantas lições nós temos em cima disso. Então, eu pergunto para vocês o seguinte, né? Eu sempre gosto de deixar uma perguntinha, né? Primeiro, um comentário. Deus jamais frustra os planos. Se Deus quiser salvar A, B ou C, ele vai salvar. Depois ele vai se entender com você, mas ele vai salvar. Tá? Mesmo que ele troque a pessoa. Mesmo que ele ache que tem que ser você se recusou, ele vai pegar outro para fazer. Deus nunca frustra os planos dele, porque Jesus morreu na cruz por mim, mas ele morreu na cruz por todos. Não tem membro da diretoria, entendeu? No coração do Pai, nós somos todos iguais. Não tem pecadinho e pecadão. Se você simplesmente só falar mal do outro, você é tão pecadora quanto aquele que rouba, tá? Então já começa por aí, tá todo mundo no mesmo pacote. Quem está estudando as cartas de Paulo, nós estamos vendo isso, estamos todos no mesmo pacote. Se a misericórdia nos salvou, pode salvar o outro também. Então, primeiro, quem você pensa que é para dizer para Deus que você não vai fazer? Você vai virar vômito primeiro para aprender a ser humilde e vai ter que fazer, tá? O dono do barco vendeu o ingresso por dinheiro ou por interesse, ele vendeu o ingresso para alguém que estava embaixo de maldição, sofreu a consequência junto até jogar o cara fora. Você tem coragem de jogar fora do seu barco uma pessoa que você reconhece que está em desobediência a Deus? Mas é meu marido, é meu filho, é meu primo. Jogar fora do barco não quer dizer matar nem botar para fora de casa, é deixar essa pessoa não interferir na sua vida, na sua fé, na sua caminhada com Cristo. É fácil? Não, mas você vendeu o ingresso um dia, tá? Então, agora, não deixe entrar no jugo dessa pessoa, tá? A má vontade, quando você tem má vontade, não vai anular o propósito de Deus. Existe uma diferença entre obedecer porque eu concordo ou obedecer mesmo sem concordar. Você tem que obedecer? Você tem que obedecer? Obedece. Tem um texto que fala que é melhor obedecer do que sacrificar, né? Aí, para quem não entende essa história do sacrificar, é quando você faz um sacrifício pedindo perdão pelos pecados. Então, é melhor obedecer do que pedir perdão, tá? Aí que tá. Você tem amor e compaixão por qualquer um? Mesmo que a pessoa esteja em desobediência à palavra?
A sua função é ir e falar e precisar de uma ajuda, ok, mas botar dentro do seu barco alguém que está visivelmente em desobediência. Mas, Kátia, como é que eu vou saber? Vai saber da vida da pessoa e você conhece a palavra. Você sabe se a pessoa está em desobediência. Às vezes a pessoa está em desobediência e não sabe, mas a maior parte das vezes sabe. Sabe que está em desobediência. E agora eu vou perguntar para você: quem é o seu Nínive? Onde é o seu Nínive? É o seu trabalho? Onde as pessoas são todas más e você tem que ir lá e, através da sua palavra, uma cidade inteira pode se salvar? Será que você está numa escola, num trabalho onde todo mundo é ruim, numa vizinhança, numa igreja, sei lá, um ciclo social que você está, numa família, onde todo mundo é do mal e você. Não, eles não querem saber de Deus, então eu vou ficar aqui sentado com a minha roupinha de santo. Às vezes a sua palavra, o seu testemunho vai mudar toda a situação de um lugar. Então, às vezes você está num lugar que você não gosta, um lugar que você é perseguido, exatamente para você fazer a diferença lá. Tá? Muitas vezes. Aí é mais fácil ficar reclamando, né? Pedindo para Deus mudar você de emprego, porque aquele emprego, seu chefe, é carne de pescoço. Às vezes você está lá para mudar o coração do seu chefe. E quando resolver, você vai ganhar arrumar outro emprego mais legalzinho, tá? Mais tranquilo, certo? E aí eu volto a falar depois. Quem é o seu Onésimo? Qual é a diferença entre o Onésimo e o Jonas? Que é o que a gente tem que saber. É fácil? Não, às vezes a diferença dos dois é tão mínima que você não consegue perceber. Onésimo é o cara que errou sem conhecer a palavra e você foi e ajudou e ele se transformou. O Jonas é o cara que sabe o que tem que fazer, faz errado, tá sabendo, tá recebendo a consequência e quer que você ajude a pagar com ele. Entendeu a diferença? É fácil? Não, mas não é impossível você discernir. Por isso que nós temos as duas histórias, por isso que nós temos a palavra de Deus como nosso guia, a palavra de Deus como manual do fabricante, porque aí você sabe, uma pessoa que está procurando, tentando acertar, ok, beleza, vamos ajudar ele, fazer como Jesus falou, vamos levar a carga dele, vamos ajudar na história, vamos ajudar financeiramente, socialmente, emocionalmente, ok. O fulano que está em desobediência, causando divisão no corpo de Cristo, a pessoa que está sendo pecaminosa ou que não está amando o próximo dele, que quer ver o próximo ser derrotado, destruído pela ira de Deus, que se alegre em ver o outro ser destruído. A diferença entre o cristão e o muçulmano é que o muçulmano corta a cabeça do inimigo e o cristão ama o inimigo. Tá? Então, nós temos que ver que nós temos que amar e tentar ser diferente nas Nínives. E nós temos que tentar identificar os Jonas e os Onésimos. E aí sim você vai conseguir ser uma parte relevante no reino de Deus. E se você está vendo isso hoje, tá? É porque de repente não existe coincidência no reino de Deus. Se nós estamos estudando essa palavra hoje, é porque nós devemos estar com Jonas e Onésimos na nossa vida e não sabendo como lidar com cada um deles. Peça sabedoria a Deus e ele vai dar. A palavra de Deus que diz que nunca um filho ficou sem resposta. Pede para Deus mostrar quem realmente merece ajuda e quem merece só oração, né? Porque tem uns que tá louco, né? Então, muitas vezes o Jonas está muito perto de nós e muitas vezes o Onésimo também. Vamos ter isso na cabeça. E se você não viu, tá vendo esse vídeo agora e você não sabe a história do Onésimo, entra lá no nosso canal e veja o estudo da carta de Paulo a Filemão, que a gente explica bem isso, qual que é o posicionamento de Paulo com o Onésimo. Então, eu pergunto para vocês hoje a pergunta que vai ficar: quem são os Onésimos e os Jonas na sua vida e onde é a sua Nínive? Tá bom? E eu acho que com isso a gente já tem trabalho para trabalhar a nossa cabeça, o nosso comportamento por mais uns 6 meses, né? Até poder absorver a lição direitinho, tá bom? Deus abençoe a vida de cada uma de vocês.